Este vídeo que você vai ouvir a seguir é um corte de uma das lives no qual eu tenho deixado aqui no canal. Que Deus abençoe você, que através desta mensagem que você irá ouvir a seguir, você seja tocado, você seja exortado por Deus, que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida. Deus abençoe. Entregou toda a casa para o José, era o governante da casa. Acredito que ele estava cuidando ali da cozinha, cuidando do quarto, cuidando de toda a casa, então, desse oficial, né, chamado Potifar, capitão da guarda do palácio, como diz a Bíblia. E a Bíblia nos relata também que o Senhor Deus abençoava José em tudo que ele fazia. E a Bíblia também relata assim que Josué ganhou simpatia, né, do então que ele passou a ser escravo de Potifar, né? Ele ganhou a simpatia de Potifar. E Potifar, né, gostou do jeito dele, enfim, e colocou como ajudante particular um governante na casa. E neste exato momento do capítulo 39, versículo 12, né, a esposa de Potifar, né, José estava um dia ali cuidando das coisas, talvez estivesse organizando roupas, tirando o pó dos móveis. Acredito que eram móveis, né, muito chique, muito bonito, enfim. E nesse exato momento, no versículo 12, fala que ela agarrou pela capa. E antes disso, lá no versículo 6, nos relata que Potifar entregou nas mãos de José tudo que tinha, e Potifar ia trabalhar tranquilo, né, sem se preocupar com nada a não ser com a comida que comia. E a Bíblia diz que José era um belo tipo de homem, simpático. E aí vem a tentação. E aí é relatado no versículo 12, José fugindo das paixões e do pecado. Nesse versículo, a esposa de Potifar, né, tenta seduzir ele. A história de José é muito importante. Inclusive, nós tiramos muitas lições da história de José, né? Eu, às vezes, chamo de Zezinho do Egito. E aí, a gente tira muitas lições importantes. Escreve muito esboço. Eu já ouvi milhares de mensagens a respeito. A história de José é muito importante, que mostra a integridade e a fidelidade de José para com o dono, chamado Potifar. Mesmo em meio à situação de tentação. Meus irmãos, a Bíblia relata, né, que Jesus, assim que foi batizado, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. A tentação que José enfrenta é muito grande. Eu sei da tentação que você enfrenta, também é muito grande. A Bíblia relata que José, aqui no versículo 7, um belo tipo de homem, simpático e solteiro, um jovem solteiro, e a esposa de Potifar estava ali. Acredito que Potifar não tinha uma mulher feia, ou sei lá, mas uma mulher de cabelos bonitos, bem cuidada, uma egípcia, né? Atraente. Além disso, José está numa posição de subordinação a Potifar. Potifar era o dono dele. E ela poderia usá-lo para prejudicar ali. Aí nós vemos no texto a recusa de José. José, no entanto, é fiel a Deus, também fiel ao dono ali, chamado Potifar. E ele se recusa a cair na tentação. Nós vemos no texto que no versículo 10, eu vou ler o versículo 9, que diz, 8, ele recusou dizendo assim. Primeiro, lá no versículo 7, ela já convida ele. Algum tempo depois, a mulher de seu dono começou a cobiçar José, começou a olhar. Um jovenzinho,
Começou a olhar o seu dono, começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos, né? Vamos ali. E ele recusou, dizendo assim: escute, meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa. Não precisa se preocupar com nada nessa casa. Ele me pôs como responsável por tudo que tem nesta casa. Nesta casa eu mando tanto quanto ele manda, disse José. Aqui eu posso ter o que quiser, só não posso ter a senhora. Falando com ela, né? Total respeito, distância. Pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer alguma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Disse José. Mas nós vemos no versículo 10 que todos os dias ela... ela insistiu, ela esqueceu. Esqueceu. Não, é verdade, ele é um escravo, ele cuida aqui e ele tá certo. Não, a Bíblia diz que ela insistia todos os dias para que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava, José se esquivava, fugia para lá, fugia para cá. Não, evitava estar perto dela. Mas um dia José entra com o espanador, limpando, dobra a roupa, bota a roupa na máquina, não tinha máquina. José começa a cuidar das coisas. A Bíblia diz que um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali, não tinha ninguém, todo mundo ganhou folga. Não, também não é relatado isso, mas tudo bem. Então ela o agarrou pela capa, que aí é o nosso versículo. Ela agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora e ficou algo na mão dela, a capa. Veja só, a capa abandonada. Você está aqui no seu canal de mensagens bíblicas, no qual você está aprendendo lições de integridade. E a inspiração está em Gênesis capítulo 39, versículo 12. Aí nós vemos a recusa de José. José, no entanto, é fiel a Deus e também fiel a Potifar. E ele se recusa. Ele argumenta: olha, seria uma traição, não posso. Ela diz, aí ele diz à esposa de Potifar: não faça isso, pois é uma crueldade. Além disso, meu senhor não daria importância a esse assunto, pois me considera mais do que todos os seus empregados. Olha, ele me confiou tudo que tem em casa, como diz no versículo anterior. Você é a mulher dele. Como poderia cometer um pecado tão grave, pecar contra Deus? Eu não posso. E ele se recusava, firme, decidido. Ele não cede à tentação, mesmo quando a esposa de Potifar o ameaça. Aí nós temos a fuga. José consegue escapar da esposa de Potifar, deixando a sua capa nas mãos dela. Furiosa, ela acusa José de tentar o quê? Mais para frente? E nós temos o texto. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. E ela guardou a capa até que o dono de José, o Potifar, voltasse. E aí contou a mesma história. Meu amigo e minha amiga, abençoado de Deus, José fugiu desesperado, mas também de uma forma de preservar a sua integridade. Muitas das vezes nós temos que fugir do pecado. E assim preservamos nossa integridade diante de Deus, diante das pessoas. José, ele não quer ser obrigado a se deitar com a esposa de Potifar. E a Bíblia diz que ela insistia todos os dias. Então ele se recusou, e isso significa ser jogado na prisão. O que aprendemos com a história de José é um exemplo de como é possível, sim, resistir à tentação. José foi fiel a Deus, mesmo quando isso lhe custou caro. Cristo fiel a Deus, e custou caro. Sua história nos encoraja a seguir seu exemplo, a resistir à tentação do mundo. O garçom do mal vem, bandeja estranha.
E como é que ele fez para Cristo? Na tentação. A tentação é real. Você sofre, eu sofro, nós sofremos. A tentação vem forte, bate em nós. Vejamos, a esposa de Potifar, uma tentação, uma mulher sedutora diante do então jovem solteiro José. A tentação vem com força e nos leva a fazer coisas que sabemos que são erradas. É importante estarmos preparados para resistir à tentação. José estava preparado para resistir à tentação porque tinha uma forte fé somente em Deus e sabia que era errado. E ele sabia que Deus o ajudaria a fazer o que era certo e fez o que é certo. Aí vemos também a fidelidade a Deus, o mais importante de qualquer outra coisa. José estava disposto a enfrentar as consequências de sua fidelidade a Deus, mesmo que significasse ir para a prisão, ser lançado, ser açoitado, ser maltratado. E ele sabia que Deus era mais importante do que liberdade em vida. Aí vejamos o que a esposa de Potifar representa para José. A esposa de Potifar representa para José a tentação. Você está sendo tentado agora?